Olá, pessoal, e vamos dar início a mais um episódio do podcast Momento do Campo, mas como sempre, quero lembrar você de nos seguir aqui nas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube e também lá no Instagram, no @Momento do Campo. E lembrar também que estamos no Spotify. E agora quero falar para vocês da nossa parceira do podcast, a empresa agrícola Alvorada, que está presente em 18 cidades no estado de Mato Grosso e oferece uma gama completa de serviços que entrelaçam para ser a solução completa para os seus clientes. Comercializam sementes, defensivos, fertilizantes e especialidades. Tudo respaldado por uma assessoria agronômica preparada e dedicada. Sua estrutura de armazenagem garante a segurança e a qualidade dos grãos. A empresa é a solução completa para o produtor, desde o plantio até a colheita. E vamos agora para a nossa vinheta de abertura. E no nosso bate-papo de hoje, eu vou conversar com o Fernando Merenda, que é da FM Consultoria e Pool de Compras. Seja bem-vindo mais uma vez, Fernando, aqui no nosso podcast Momento do Campo. Mais uma vez, hein? Mais uma vez. 3 nas pé de música no Fantástico já, então, mas boa tarde a todos. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite. A gente está junto com vocês. Parabéns pelo grande sucesso que o programa Momentos do Campo, o podcast Momentos do Campo, está se tornando. Escuto direto no carro, indo para as fazendas, sempre atualizando ali com quem participa com vocês aqui. Olha só, obrigada, Fernando. Viu? Por isso que eu falo que o Spotify também é uma grande alternativa, além de vocês nos assistirem, né? No YouTube, você tem essa oportunidade, como diz o Fernando, né? Sim, de ouvir no carro, no maquinário agrícola, enfim, porque hoje está tudo tão moderno e tem essa possibilidade também. E hoje, gente, nós vamos falar um pouquinho com o Fernando, que já esteve aqui conosco, né? Várias vezes aí para a gente bater um papo. Ele que roda bastante o estado, está por dentro de tudo que acontece no agro. Vamos falar um pouquinho aí de como que está o cenário atual, vamos bater um papo bem interessante, até porque a FM Consultoria vai fazer um evento bem interessante, mas isso a gente fala no final aí do nosso episódio, então fique aqui conosco para você entender um pouquinho mais de como vai ser esse grande evento que vai ser realizado ainda nesse mês de maio. Né, Merenda? Positivo, nós Olha vamos só. realizar. Mas já falamos, né, dele. Exatamente. Tá bom. Merenda, eu queria então começar falando para quem está aqui conosco hoje, quem está começando a assistir a gente, né, que começa a nos acompanhar, vamos falar um pouquinho, mais uma vez, da FM Consultoria e Pool de Compras, essa empresa aí que é nova, né? Ela já Sim. tem o quê? 1 ano e pouquinho, 2 anos? Fez 1 ano em março. Nós tivemos, passa rápido, né? Nós fizemos a primeira gravação logo que a gente abriu a empresa. E fez 1 ano agora que também, como a gente comentou, passou que tá Meu tudo Deus. passando tão rápido, né? Tiro, né? Mas fez 1 ano e 3 meses, bem para ser mais preciso aí. Olha só, e o Merenda que já está no mercado aí há muito tempo, né? A gente já conhece ele. Tanto é, gente, a intimidade, né? Fernando Merenda, mas a gente já conhece ele como Merenda, né? Só como Merenda. Já está no mercado aí há tanto tempo, né? Vamos falar um pouquinho, a FM Consultoria, ela trabalha aí com soja, milho, conta um pouquinho pra gente. Nós entramos na consultoria e pool de compras também, né? Que é um dos benefícios que o nosso cliente tem hoje. Entramos com soja, milho. Ao longo do percurso do caminho aí, a gente hoje rentavelmente a gente pensou em outras culturas que pudesse agregar. Então a gente trouxe também o feijão calpi, a gente trouxe o gergelim, a gente trouxe milho com consórcio hoje com braquiara, que já era uma prática utilizada, mas a gente tem clientes que têm hoje a integração lavoura-pecuária. Então, de 1 ano para cá, aconteceram tantas coisas, sabe, Vê, que modificaram o nosso sistema de pensar, de agir, de aproveitar 100% do tempo que a gente tem na lavoura.
aproveitar cada vez ao máximo aquele pedaço de terra para plantar soja, milho, quem tenha os pivôs, aproveitar para fazer... Esse ano a gente fez um momento histórico nos pivôs que a gente chama de 4 tombos no pivô. Então a gente fez 4 culturas, vai fazer 4 culturas num período exatamente de 1 ano. Então a gente plantou soja, painço, estamos com feijão calpi e depois a gente vai plantar uma cultura nova que serve para o mercado de biodiesel na Europa, que chama carinata. Olha só. É uma cultura nova que vai ser a primeira área em Primavera do Leste que a gente vai ter um pivô dela. Então, sempre na alternativa de proporcionar rentabilidade, cuidar do solo e fazer uma compra bem feita para o produtor. Sempre nessa pegada assim, de trazer novidades para ele, sabe? Olha só que bacana. E ele falando de uma cultura que eu realmente não conhecia. A gente também não conhecia. Em uma das viagens que a gente fez para Sorriso, a gente tem uns parceiros lá da Coopermais e eles apresentaram para nós o projeto da carinata. A gente buscava uma alternativa de crotalária para eliminar doenças de solo e também nematóide. Só que hoje a crotalária é um pouquinho minuciosa, que eu não consigo ter um valor financeiro agregado tão bom ao produtor. Então a gente planta mais por questão de tratar o solo pensando na cultura seguinte como soja. Essa a gente tem um valor fiscal bom, que eu consigo vender ela já em contrato para o mercado de biodiesel para aviação na Europa. E entregando um trato de solo ali que eu consigo cuidar desse solo, entregando mais rentabilidade, pensando no soja do próximo ano. Então, para nós foi uma alternativa que ficou fantástica, que vai se iniciar o projeto agora, finaliza o calpi nesse pivô por agora, mais 20 dias a gente finaliza, e já vamos entrar plantando para ficar até setembro, que aí nós já vamos para outra cultura, já vamos para soja, já vamos para milho de novo e já vamos falar em 2026 para frente daí, né? Meu Deus, o ano vai voando. Mas isso que é interessante, né, Merenda? Você que viaja bastante, se informa bastante. No passado até, inclusive, a gente fez, como ele disse, né, o nosso primeiro podcast internacional, né? Verdade. Então, essas viagens, essa busca de informação faz com que vocês tragam essas alternativas para os produtores rurais, né? Sim, sim. Na verdade, assim, a gente sempre tem a alternativa de buscar coisas que agreguem para o produtor, sabe? Nós fomos a primeira consultoria que participamos de um evento da América Latina, da John Deere. Foi mês passado em São Paulo, que foram apresentadas as maiores novidades para o agro. E, assim, o ano passado a gente já viu muito isso aí lá nos Estados Unidos. Eu fui 2 vezes, em novembro também a gente foi pela Starter, que a inteligência artificial está entrando muito nesse segmento, que o agro que a gente acompanhava 5 anos atrás já não é o mesmo que nós vamos ver 5 anos pela frente. Uhum. Então, assim, é sempre uma busca constante do que oferecer para o meu produtor. Se eu ficar, vamos supor, produtor, você tem que produzir 60 sacos de soja, 70 sacos de soja, 80, você tem que produzir 150, 180 sacos de milho, tudo bem, é uma baita de um resultado. Mas eu sempre falo assim, até brinco com alguns clientes meus, que eu acho bacana trazer uma novidade para ele. Porque eu ficar no comum ali, no mesmo, e tentando buscar, é bom, mas não é o diferencial que eu quero para os meus clientes hoje. Eu acredito que até o produtor, né, o próprio produtor espera, né, que alguém traga essas novidades, né? E por que não ser? E a gente aprende muito com eles, sabia? Uhum. Porque eles, as ideias às vezes vêm deles, só que precisa de alguém para executar. Esse tempo atrás a gente estava conversando numa fazenda sobre short corn, que é o milho pequenininho que os Estados Unidos já tem. Mas como que a gente pode tropicalizar isso aqui para o Brasil, tentar trazer uma estruturação de planta menor para fazer isso? Isso tem que ser testado às vezes. Uhum. Então, as ideias vêm deles, muitas delas, sabe? Na próxima semana, no próximo mês, nós vamos visitar uma área de consórcio de gergelim com braquiária, coisa que a gente achava impossível. Então, eu tenho uma rentabilidade hoje de 80 cents de dólar, mais ou menos, num gergelim, que me dá uma rentabilidade boa, quase igual ao milho, e ainda eu sobro a braquiária tratando aquele solo, estruturando aquilo lá para o próximo ano. Então, não tenho hoje na minha cabeça como tratar o meu negócio diferente. Sempre a gente tem que ter uma inovação.
algo que eu agregue dentro da fazenda do produtor. Olha só, e o nosso editor achou aqui, ó, tá na tela, sobre a carinata. É um biocombustível sustentável para aviação. Ele é um mercado da Europa hoje, assim, e abrindo, ela é quase uma canola. Mas ela até parece amarelinha. Com a crotalária. Eu lembro com a crotalária. E a rentabilidade dela hoje, como ela não tem um mercado hoje, que a gente chama de bolsa, né? Como o soja e o milho, ela vende a 1,2 vezes o saco de soja. Então eu colho, tenho uma rentabilidade e vendo ela, consigo girar um valor agregado e tratar meu solo. Que interessante. Eu mesmo não... Bom, quando tiver lá, até se a gente tiver a oportunidade de conhecer pessoalmente, eu falo, a gente gosta muito disso, era envolvida com as reportagens de TV também, é interessante. É bonito. Eu acredito, mas que bacana. E é isso, né? É buscar essas informações, essas soluções, juntar as ideias com o produtor rural, né? Como você falou, às vezes eles têm a ideia, mas precisa que alguém execute ou que ajude a pesquisar, ver se isso realmente se adapta, né, ali na região dele, né? Nós estruturamos esse ano, até a gente nem comentou antes, né? Às vezes a gente fica sem conversar muito tempo e daí são tantos assuntos para a gente conversar. Mas nós estruturamos hoje, nós somos a primeira também consultoria em primavera hoje que cuidamos de 400 cabeças de novilhas para confinamento. Nós conseguimos agregar hoje, fazendo silagem de culturas baratas, não de milho, que é uma cultura cara hoje um saco de milho é 70, 80 reais. Então ela é cara hoje para a gente fazer. A gente estruturou todo um confinamento dentro de uma fazenda de um cliente nosso do Grupo Romagnoli, que traz uma rentabilidade. Em vez de eu formar uma novilha, vamos supor hoje, com 1 ano e meio, 2 anos, para mim ter o ganho disso aí, com 90 dias eu entrego hoje uma novilha pronta para o frigorífico. Então, a gente, é igual eu falo para você, não dá ideia para mim, que se der ideia para mim, eu gosto de executar ela, vendo uma viabilidade, vendo que não vai desestruturar alguma coisa da fazenda e que ele tem capacidade para fazer isso, maquinário, tempo, pessoas, gente, como é que eu posso dizer, me dá gás para fazer essas estruturas. Hoje. Bacana. E já chegou, mas também você diz, não dá ideia para mim, mas alguém já te deu uma ideia que você falou, não, isso aí daí já viajou na maionese, isso aí já é impossível. Provavelmente devem surgir algumas ideias muito diferenciadas, né? Tem. É que às vezes, vamos supor, ideias que a gente chama de não rentáveis daí, sabe? Vamos supor, eu vou fazer tal coisa, porque aí às vezes emociona, vou comprar tal maquinário já para fazer isso. Às vezes a gente também tem que dar uma laçada assim e falar, não, eu acho que aqui não, vamos fazer aqui, que eu acho que aqui a sua rentabilidade, tudo que mexe no bolso hoje é de se pensar, né? Não, bacana. E, enfim, aquela vez a gente conversou, tô tentando lembrar aqui, mês de julho, né? Julho. Que foi o do evento da John Deere, que você disse que vocês foram, não, foi um outro. Em julho... Foi aquele evento que você foi fazer até um intercâmbio da língua, né? Isso, eu fui fazer pela CAEP na época, a gente fez em Illinois. Isso. Em Champaign. Essa viagem foi uma viagem também que te trouxe uma experiência bem interessante, né? Sim, na verdade foram 2 viagens assim que eu considero que se eu puder fazer todos os anos, às vezes eu consigo. Mas já era um desejo antigo meu fazer uma questão de intercâmbio, né? Como... Na época a gente formou e já precisava entrar nesse mercado de trabalho e trabalhar, mas quem tiver a oportunidade não deixe, faça, é fantástico. E ali abriu o leque para um novo norte, um novo horizonte de agricultura. Pra você ter uma ideia hoje, na faculdade americana, os 5 anos, vamos supor, de agronomia, 2 anos deles eles ficam dentro da da parte de economia. Eles faz parte do currículo escolar deles, estudar 2 anos economia para você também ter isso dentro do seu negócio da agricultura. Então não é só agricultura, solo, produzir. Eles também têm essa questão de economicamente viável. Fora o que a gente aprendeu lá sobre algumas coisas que a gente viu lá, vamos supor, como o uso de nitrogenado em altas quantidades na linha. Tem empresas que a gente tem contato até hoje para que não conseguiram um registro ainda no Brasil, mas assim que conseguir, nós temos nós temos preferência para as primeiras áreas aqui,
que são inoculantes que disponibilizam 60, 70 pontos de nitrogênio já na linha. Então, a hora que você fala isso, às vezes, para um produtor, alguma coisa que tem essa possibilidade de vir a esse mercado, ele fica maravilhado. Para mim, foi um dos momentos mais assim marcantes da minha carreira, as 2 viagens que eu fiz. Uma que é essa e a outra que a gente fez com o pessoal da Starter, através do Júlio Bravo, da AgroBravo, que foi assim, mais uma abertura de leque. Porque hoje a gente pensa, vamos supor, como que o mercado de carro elétrico hoje influencia na agricultura. A gente pensa, poxa, mas não tem nada ali, né? Carro elétrico, agricultura. Mas um dos componentes para fazer a bateria hoje é a base de fósforo, que é o adubo que a gente utiliza na agricultura. Então, o mercado da China hoje de fabricação de carro elétrico está influenciando no mercado de fósforo, que é o nosso fertilizante. Então, umas coisas como que injeções como Ozempic e Mounjaro levantam o PIB da Dinamarca, que é um país minúsculo e tudo, como que isso influencia? Mas não é só isso, como a média do americano, só fugindo fora do assunto disso aí, mas a média do americano em 10 anos o país vai ficar 4 quilos mais leve. E empresas como American Airlines, United States, investem nesse tipo de pesquisa para essas injeções para realmente incentivar eles a utilizarem menos peso, menos combustível, economia na aviação. Interessante. Então é um negócio que te abre o leque. Você vai para esses eventos, te abre o leque, você não fica somente naquela agricultura. Porque eu não vou mentir, a vida nossa é produtor, fazenda, resolver problemas e pepinos, voltou para casa. Outro dia também são novos problemas, novas coisas, novos desafios. Então você tem uma gama de diversidade de informações que vêm novas que a gente não imagina. E que abre a mente também, né? Justo, total. Te abre a mente, te faz obter maiores informações. Eu não brinco, né? Tipo, eu tenho um aparelhinho no meu carro que o maior trecho que a gente fica, às vezes, mais pensando e tudo mais é dirigindo hoje, né? E eu tenho um aparelhinho que ele funciona no YouTube, as coisas. Eu coloco um momento do campo, eu coloco um Pablo Steyer, que é do mercado, que é o touro de ouro. Esse tipo de informação hoje a gente tem que ter na ponta da língua para o produtor. Hoje o produtor... Ontem teve um rapaz que pediu para ir junto comigo e falou assim, cara, mas falei, a gente tem que estar munido de informações boas. O vendedor, para falar para o lado mais de comercial, o vendedor, o assistente técnico ou até mesmo o consultor que vem com a pergunta, choveu hoje, como que está o plantio? Cara, esse cara, ele realmente está ultrapassado no mercado. Tanto que a gente trouxe para a FM a gestão agrícola. Hoje, a demanda maior, eu consigo administrar muito bem a campo, todas as fazendas e tudo mais, mas é gestão de compra, de estoque, onde que eu posso economizar. Eu tenho, vamos supor, produtos que às vezes o produtor compra 10 mil quilos e dá $10 de diferença. Então nós estamos falando de X dólar por hectare que ele economizou. E pode ser que ou comprando produto a mais do que precisa, sabe? Essa gestão, esse tipo de situações que fazem diferente esse negócio. Então, hoje a FM também auxilia o produtor nessa parte de gestão agrícola. Então, o produtor pode contar com a sua equipe para isso também. Interessante. Pode contar com a equipe. Nós temos hoje assistente técnico que roda todas as fazendas, que fazem toda a parte também de campo, além de mim, que faz toda essa parte. Mas hoje, vamos supor, a gente senta com empresas para discutir termos jurídicos de CPR, porque hoje o agro passa por um momento complicado. A gente vem numa onda de RJs aí do passado. A rentabilidade hoje, e o RJ aqui às vezes, ou um prejuízo do produtor, prejudica uma empresa X, e a gente tem que se resguardar com isso. Hoje o produtor precisa estar cada vez mais resguardado do que documento ele vai te entregar, do que garantia ele tem que dar. E a lavoura não roda sem você, ou você pega custeio em banco ou alguém te financia. Não existe. Só que existe as entrelinhas nesse negócio aqui, que o produtor às vezes não lê e acaba gerando estresse grandíssimos.
Então a gente pega, já coloca as nossas alternativas, coloca o que deve ser feito no documento para resguardar ele de alguns momentos. Por exemplo, às vezes o produtor comprou um fertilizante, mas não tem a garantia que vai entregar no período certo. Não, a gente precisa documentar isso, que temos uma garantia de prazo de entrega para ele, a não ser que o mercado, né, tipo, aconteça alguma coisa, estoure uma guerra novamente, enfim, são pontos atípicos. Mas hoje precisa ser levado muito a sério a parte de gestão por trás. E o produtor, ele tem que ficar livre. O cara tem que ficar livre para pensar em outras coisas, outras alternativas. O cara tem que olhar novas áreas que ele queira fazer, novas culturas que queira aprimorar. O produtor tem que ficar livre para ele pensar em fazer os bons negócios que tem. Produtor, vamos supor, hoje o cara... hoje de manhã eu estava com um produtor, de segunda para cá, o mercado de milho baixou R$4 a saca, de 2026. Então, assim, a cada 10 mil sacas, R$40 mil. R$40 mil hoje toca o óleo diesel dessa fazenda, alguma coisa, enfim. Então, é uma gestão que precisa ser feita para informar ele de onde o dinheiro dele pode estar escorrendo. Eu entendo. O produtor, ele tem tanta coisa para se preocupar que é importante que é como se ele tivesse que delegar realmente ou ter uma equipe que cuida de determinado setor para que ele consiga visualizar outras coisas que são importantes e que dependem dele realmente, né? Sim. Então, nesse caso, vocês têm essa equipe que auxilia realmente, que bacana. Que faz bacana. Toda essa estruturação para ele. Sentamos diretamente com cada um, de frente, analisamos pedido a pedido. Tá certo, tá correto, não tá, não, aqui não tá. Porque hoje a gente precisa se precaver de todas as formas. Tem que ser tudo muito bem documentado atualmente, né? Minucioso. Tem que ser tudo muito documentado e minucioso para você não ter estresse futuro. Porque uma vírgula errada aqui num negócio aqui me influencia lá em 30/4/2026. Se eu não vi aqui atrás o que aconteceu. E o que a gente brinca, né? O que é documentado não sai caro. Então, infelizmente hoje o mercado precisa se precaver. Sim, uma entrega de produto atrasada prejudica, né, o andamento da lavoura. Demais, toda a condução. Estraga um planejamento meu de um ano. Por exemplo, a gente planejou soja 2025, agora 26, que a gente vai em dezembro do ano passado. Já estava efetuando as compras e tudo mais. Então, agora a gente está mexendo toda a estruturação para o milho 2026. Então, estraga todo um planejamento que você está vindo. E ter parceiros idôneos, ter pessoas que sentem as dores do produtor é importante para o negócio. Não, com certeza. E já que você citou em milho, né, falou de milho, você consegue falar para a gente do ano passado para cá? A gente está aí, mês de maio, como que foi a safra de milho, né, 24, 25? Como que se comportou aquele cenário do ano passado? E depois a gente já fala da expectativa para esse ano. Como que você vê isso? Não, esse ano, assim, falando mais do que a gente fala 25, a gente vê uma expectativa muito grande, pelo menos no MT Sul ou Mato Grosso inteiro, de uma super safra, né? Então, existe um ponto que é muito bom, choveu até muito tarde, nós tivemos chuvas dentro de maio, então isso viabilizou áreas que foram plantadas dia 5 de março, entre outras. Só que existe um outro ponto negativo, muito estoque, preço cai. Então, do ano passado para esse, o ano passado já não foi uma super safra, mas nós tivemos preço melhor. É aquela famosa frase que a gente fala, na agricultura o dinheiro não some, não desaparece, ele só muda de lugar. Se tem super safra, o preço abaixa, é óbvio, é estoque. O comparativo que eu acho que assim, do ano passado para esse é só sobre a questão de preço. Por exemplo, nós estamos se precavendo em alguns momentos de fazer alguns travamentos até para 2025 agora e também aproveitando alguns momentos para 2026. Porque o mercado interno hoje demanda um preço melhor. Agora, a exportação, eu tenho uma diferença de R$5 a R$6 por saca de milho. E não é o que a gente viu ano passado, a exportação andando quase em linha com o mercado interno, que é o mercado de etanol que a gente vê hoje. Então, do ano passado para cá, super safra, diferenças de preço e a gente vê uma reestruturação na questão dos nitrogenados.
Os nitrogenados deram uma baixada de preço, estruturaram melhor e estão com uma garantia de entrega melhor. O ano passado, a gente teve, em alguns casos, não é que teve problema, mas atraso, vamos supor, era para entregar em dezembro, mas entregou em janeiro. Então, às vezes, a gente já fica um pouquinho mais receoso em alguns momentos. Esse ano a gente não vê essa estruturação. Tá mais comportado, assim, o mercado de fertilizantes e defensivos, sabe? Pensando em compra, tá nos patamares aí aceitáveis do que a gente tem visto no mercado. A única diferença que a gente tem é igual eu falo para você, às vezes a gente não consegue agregar um preço de milho para 2026 para fechar essa conta aqui com o produtor nesse meio aqui. E a previsão de colheita é o que, pelo que eu me lembro, que é final de junho, mais ou menos, ali, meados de junho. Meados de junho aí. Tem algum pivô, alguma outra área que colhe em maio aí. Mas é meados de junho aí que a gente acredita já começa. Final de maio agora nós iniciamos em algum produtor a colheita do Calpi, né? Já Olha só. Do feijão Calpi, dia 20, a gente até brinca, as fazendas não estão parando mais, porque tem o Calpi para colher, sai do Calpi, em meados de julho já vai pro milho, tá chegando o fertilizante já do soja e vai estruturando, daqui a pouco nós estamos plantando já de novo em setembro. É tudo conectado, né? Tudo conectado, tudo rápido, dinâmico. Como é que é? Esse tempo atrás eu conversei com um colega meu, até a gente falou, mas que antigamente não tinha um intervalinho, né? Vamos supor, pega aí abril até junho, julho ali nas colheitas, dava uma desafogada hoje no mercado. Mas hoje o agro, pelo menos para nós da FM, não para. Nós vamos o ano inteiro tocando, porque é confinamento, é silagem, é culturas alternativas, é estruturação para o próximo ano. Sensacional. Você falou do feijão Calpi, tem uma área boa aqui? Como é que tá essa questão do Foi muito Calpi? plantado. O ano passado foi menos, sabe? E aí começou... Porque o Calpi, ele entra num lugar onde não dá mais milho, que não é que não dá mais milho, mas hoje o custo de milho para produzir é, vamos supor, X sacos. E o produtor plantava em março e empatava essa conta. Então plantou por plantar. Ela zerava. É a mesma coisa de você rodar o mês inteiro e o teu combustível deu para o teu salário, zerou. Hoje o Calpi ele apresenta uma rentabilidade praticamente igual. Se você converter para milho, ele é a mesma coisa de você colher 45 a 50 sacos de milho por hectare. Convertendo o valor dele final, já tirando o lucro líquido, né? Dividido por, sei lá, milho de 50, 60. Então ela é a mesma coisa de você colher uma produtividade. Não é o milho, mas... Por que o feijão era muito condenado há um tempo atrás? O feijão dá doença, o feijão é ruim de se cuidar. Então existem possibilidades hoje, produtos que você utiliza que tratam esse solo, que não te prejudicam, que te mantêm uma rentabilidade hoje. Mas primavera, eu não tenho exato a área, mas só nós da FM hoje estamos cuidando de 1.800 hectares de feijão Calpi, dentro de primavera. E todo o mercado hoje também é feito por nós. Nós fazemos a venda para a Índia. Não fica... Antigamente o mercado do Calpi era muito Nordeste. Por culturalmente, né? E eu estava conversando com um colega meu esses tempos atrás sobre o porquê que ele vai para a Índia. Tem uma estruturação. Sacos de 30 quilos, vem os containers para cá, sai aqui de primavera para ir para o mercado deles. Ele é um feijão que, se ele ficar a noite inteira na água, ele não precisa de panela de pressão para cozinhar. Se você pegar a população hoje que é da Índia, vou jogar 70% aí, vive na linha da pobreza. Não tem uma panela de pressão, gente, para cozinhar. Então ele demora 15 minutos para cozinhar. Outra coisa, o indiano não come carne. É sagrado a vaca. O feijão Calpi tem 25% de proteína. Então ele supre essa proteína da carne que eles consomem. Mas não é só carne, chama pulses, né, as culturas alternativas. É Calpi, feijão rajado, feijão vermelho, lentilha, enfim, outras culturas que eles fazem. Mas esse tipo de estruturação que faz, vamos supor, é muito legal de você pensar. E eu conversei com um colega meu que ficou 30 dias na Índia esse tempo atrás. Ele falou, cara, não dá para imaginar que aquele feijão que estava na roça, em Primavera do Leste, está dentro de um prédio, lá são prédios, né? Os prédios com ar-condicionado muito gelado,
e eles guardam nesses prédios as sacarias para não carunchar e tudo mais. É um país de pobreza, é complicada a situação deles. E ele falou, cara, a hora que a gente cala lá para ver se deu caruncho, alguma coisa ou não, você vê o feijão calpi produzido lá, que a gente pegou lá na colhedeira em primavera, atravessou o mar para alimentar uma pessoa na Índia. Nossa, você viu? Por isso que eu falo, o Fernando aí traz informações que às vezes a gente não sabe. Então, o feijão calpi, eu me lembro que quando eu fazia reportagens para a TV, até com um produtor que produzia na época, Sim. Não sei se eles produzem ainda, era realmente para o Nordeste que era enviado, né, o que era colhido. Então, agora o que vocês trabalham vai para a Índia. E é uma boa alternativa, então, aqui para nossa região. É uma boa porque o mercado de feijão, ele não é igual ao mercado de soja ou milho. Se eu pegar, vamos supor, Chicago hoje baixou 5 pontos. Se eu pegar na precificação do soja hoje, baixou R$1, 50 centavos, R$2. O feijão não. Quando ele vem para baixar, ele baixa 20, R$30. E o mercado da Índia, as empresas fazem contrato com nós. Então a gente consegue já estruturar um preço certo de quanto a gente vai vender. O que era um mercado ruim do feijão? Colheita, muita demanda, não tem preço. A hora de colher não tinha nem comprador para isso aí. Uhum. Nós trouxemos empresas parceiras como a Kramer e falamos, nós temos uma área X hectares de 1.000 a 2.000, depende do ano como vai. Vocês pegam todo o montante? Não, nós pegamos todo o montante num preço fixo de X. Uhum. Às vezes, deixa de ganhar? Deixa de ganhar. Às vezes o feijão, em vez de 140 que pega, podia ter pego 170. Mas se você botar no montante em todo, não dá tanta diferença e você garante aquele preço, porque eu posso vender a 100. Eu posso vender a 70. É um mercado dinâmico pra caramba. Que legal, hein? Que bacana. E, Fernando, como você é uma pessoa que, né, sempre está presente nos eventos, enfim, que sempre traz muitas informações pra gente... a FM Consultoria também vai promover aí um evento bem legal aí para o agro, que envolve o milho, Sim. Né? Que é o Corn Experience, o primeiro Corn Experience, né? Corn Experience. Tem que falar bonito, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse evento que vai ser realizado aí, dia 20 de maio. Uhum. Conta pra gente aí que com certeza é um evento aí que vai trazer muita informação, né? Sim, na verdade, assim, já era quando eu fazia parte do comercial, a gente já gostava de fazer esse tipo de evento. Você sempre esteve presente com a gente em todos os eventos. E vai estar com a gente presente no Corn Experience. Com certeza. No nosso dia de campo. Mas, assim, foi uma necessidade que a gente teve da consultoria de saber quais híbridos vão se destacar ou não. Quais híbridos... A gente veio numa onda esse ano muito grande de quebra de resistência de lagarta. Então, pagava-se a mais num preço de saco de milho porque ele aguentava, ele tinha resistência àquele tipo de lagarta. Hoje você igualou, todos estão iguais. Então, a gente precisa analisar genética. Então, o que a gente fez? A nossa primeira ideia, não vou mentir, não era fazer evento. Nós plantamos 42 materiais de milho. Cada empresa disponibilizou 3 materiais, 2 materiais. Ficamos quase 2 dias plantando 42 materiais de milho para mostrar o resultado do que se produz mais. Uhum. Qual que se destaca melhor? Nós temos avaliação de qual pendulou primeiro, quais híbridos têm uma maior resistência à cigarrinha, quais tiveram maior resistência à lagarta. E nós sentimos essa necessidade de fazer isso para o produtor. Chegou um determinado momento, por que não mostrar isso para eles? E primavera... a gente estava um pouco desacreditado nesses eventos de milho e tudo mais. Ficou mais, na verdade, focado, claro, na Farm Show, né? Porque já tá tudo lá. Tá tudo no mesmo lugar, né? Tá tudo no mesmo lugar. Só que a gente falou, não, a gente quer ver isso no campo, lá no meio, apresentando para o produtor e pedindo para as empresas multinacionais que são parceiras nossas em trazer o que há de novo no mercado para eles. Uhum. O produtor precisa hoje, junto com a gente, não é uma coisa é eu chegar e falar assim, o híbrido que mais se destacou foi esse. Não, legal, bacana, mas a ideia é trazer isso aí para além dos clientes da FM Consultoria. Hoje, é claro, a gente tem X clientes, mas tem um leque muito grande de pessoas
que às vezes precisam. A 163, a BR-163 tem a gente chama de campeonatos de produtividade, e a gente trouxe isso para cá. De uma maneira mais simples, é claro, mais rápida e dinâmica, mas muito bem estruturada, trazendo para o produtor não só da FM, o vizinho, quem queira, o estudante de agronomia, o consultor que também queira participar, tá com a gente. São 42 híbridos de milho plantados, todos na mesma época, em populações ideais, com adubações e seguindo o mesmo protocolo, vamos supor, da fazenda, mostrando a realidade de cada um. Nesse momento, no dia 20/5 agora, no nosso Corn Experience, você vai conseguir ver a questão se o híbrido é mais doente ou não é, se ele tem uma resistência maior à cigarrinha ou não. E depois, futuramente, aí, quando for colher, nós vamos apresentar o resultado para todos. Mas a ideia era trazer um evento de milho focado para o produtor escolher a sua variedade para o próximo ano. Ter a sua alternativa para 2026. É interessante, você comentou da Farm Show, e é isso que é bacana na Farm, porque eles já vê ali em loco, então lá no evento, o produtor também vai ter 42 híbridos para ver como que ele se comporta, né? Isso, para fazer sua escolha. Se você pensar assim, são 42 ali, ainda faltou algumas empresas na época, não conseguiram participar conosco. Mas uma fazenda hoje, ela planta 3, 4 híbridos no máximo. Então, são 10% de 42 ali que a gente tem. Então, é difícil você escolher entre 42 híbridos, escolher quais são os melhores, o que tem e o que não tem. Nós trouxemos essa alternativa para ele ver em loco o que é melhor para a propriedade dele, além de produção. Além de uma rentabilidade, como é que eu posso dizer, o produtor ter a escolha dele de um híbrido que se destaca mais com doença, que se destaca mais no empalhamento ou na resistência de lagarto e cigarrinha. Com certeza. E ali também vai ter toda uma equipe para tirar dúvidas, para trocar uma ideia com o produtor, o agrônomo, enfim, quem for para o evento, né? Sim, vai ser. A gente fala, não sabe fazer nada simples, né? A gente começou, vamos fazer uma coisa simples, mas vai ser um grande evento. São 42 híbridos, 14 empresas parceiras, todas com a estruturação de dia de campo mesmo. Nós vamos ter, para quem precisa ter acesso à internet, nós vamos ter 100% acesso à internet na área. Toda a equipe estruturada com todas as informações necessárias para aquele evento. Nós temos o nosso querido Fabiano Fernandes, está organizando toda essa parte para nós de estruturação, para não deixar faltar nada, para ser um grande evento com estrutura, com informações, com troca de informações, que às vezes, igual a gente falou, o agro é muito dinâmico e a gente sempre está na correria em muitos pontos. Às vezes não tenho tempo de conversar com o fulano, ali vai ser uma troca de informações que você traz várias regiões, várias realidades para um evento só. Olha só, ainda com o Fabiano Fernandes junto vai ser impecável, né? Vai ser impecável. Porque ele organiza realmente, né? Nós fazemos outra, não imaginaríamos escolher outra pessoa nesse momento. Olha só, então, gente, é importante lembrar, esse evento já é terça-feira, dia 20 de maio, a partir das 8 horas da manhã na Fazenda São Paulo, é isso, Fazenda né? São Paulo, dos irmãos Romagnoli, do seu Ademilson e do seu Marcos Romagnoli. A partir das 8, com o café da manhã, aí visitação aos híbridos, e a gente vai encerrar com um almoço na sede da fazenda, que é do ladinho ali. Mas vamos ter toda a localização, vai ser tudo bem sinalizado. Essa semana para semana que vem começa a divulgação mais efetiva do evento mesmo. E Merenda, só para a gente ter uma ideia, para quem sai de Primavera do Leste, no sentido de Barra do Garças, Paranatinga, mais ou menos quantos quilômetros? Só para ter uma ideia. O evento vai ser na Fazenda São Paulo, MT 130, sentido Paranatinga, no quilômetro 54 à esquerda. Você anda mais 10 de chão na Fazenda São Paulo. Então, sentido Paranatinga, passou o Carazinho, a primeira entrada que a gente chama de 7 placas à esquerda, entrando ali por mais 10 quilômetros ali na Fazenda São Paulo. Olha só, gente, eu sou suspeita porque eu sou muito fã desses eventos, eu sempre falo aqui, então, eventos do agro, dia de campo, então, realmente é importante que você que é do agro, que tem interesse em aprender um pouco mais, ou até mesmo conhecer o que o agro faz, comparecer nesse evento que com certeza vai ter muita informação,
networking também, né? Eu acho que um dos pontos grandes é o network. É igual eu falo para você, às vezes no momento do dia a dia, na correria, hoje o mundo está muito mais frio, né? Com tratativas, telefone, WhatsApp, é muito mais fácil da gente resolver as coisas. Mas é um momento de interação, de troca de informações, é um ano muito bom, então muitas coisas que deram certo para um produtor podem dar certo para outro produtor, tanto também as informações novas que estão vindo no mercado através das multinacionais para o produtor. A informação vai estar em primeira mão para eles lá no evento. Uhum. E o que mais o produtor precisa é de informação para produzir bem, né? Isso. Olha só. Mirena, então, para a gente ir encerrando, eu queria que você só pontuasse para a gente, né? Você já comentou aí do milho, mas o cenário do agro, de um modo geral, a expectativa para esse 2025. Como que você enxerga aí? O ano está voando, a gente já está em maio, né? Metade de maio praticamente. Como que você enxerga o agro aí para esse ano? A gente é suspeita em falar, né? Que a gente sempre pensa positivo pro agro, né? O agro e é uma das grandes potências da nossa cidade e do nosso estado, né? Que alavanca todo esse mercado por trás. Mas assim, eu acredito que, é claro, vai depender das questões de chuva e tudo mais, mas eu acredito numa grande safra de milho, acredito numa estruturação boa para o soja. Agora também eu acho que nós vamos, depende, é claro, de clima, nós vamos conseguir fazer uma boa safra de soja, pelo menos está estruturado para isso, né? Preços não alteraram tanto agora de 2025 para 2026, mas eu tenho um sentimento bom do ano de 2026, que vai ser um ano que o agro realmente pode se superar novamente. No milho, tá claríssimo isso aí, que vai ser uma super safra, que vamos ter muito milho. E as empresas de etanol estão ajudando nós na questão de precificação, que é fantástico. E eu acredito que o agro só tende a crescer desse ano para o próximo e para o próximo e para o próximo. Olha só. E aquela pergunta que eu sempre faço, o povo já está até cansado, né? Você quer deixar um recadinho aí para o produtor, para aquela pessoa envolvida no agro que está te assistindo, te escutando? Nós sempre pensamos assim, o recado que a gente tem é sempre a atenção para o mercado. Nós temos uma frase que foi criada no nosso último institucional. É importante vender bem, mas é importante comprar bem também. Então, fiquem atentos ao mercado, as empresas que estão disponibilizando algumas coisas, fique atento à precificação, ao mercado em geral, como o mercado, vamos supor, do exterior pode afetar o nosso aqui no Brasil, como acordos, vamos supor, de taxação de 140 e poucos % em cima da China, do Trump pode afetar no nosso fertilizante, alguma coisa desse tipo. O produtor precisa hoje ter além das informações de quanto está produzindo, se está dando lagarto, se está dando percevejo, informações dessas que contribuem dentro do setor dele para ele não sofrer lá na frente. Senão o produtor sofre com entrega, com falta de produtos, com renegociações de algumas coisas. Então, se eu tenho que dar um recado hoje, é sobre atenção ao mercado. O mercado hoje de preços estão estáveis, mas precisa se comprar bem. Precisa ter empresas que tragam rentabilidade para dentro do negócio dele. É importante, então, estar atento ao que está acontecendo em volta realmente para ter sucesso, né? Para ter sucesso. Hoje, se ele não tiver informações do que acontece no mundo, ou está atento a uma informação, hoje a gente não pode ficar 2 dias, 3 dias sem analisar o mercado, por que subiu, o que não subiu, Selic subiu, enfim, tudo influencia no nosso mundo hoje, no nosso mercado. Que loucura. E se a pessoa não ficar atento, o produtor não ficar atento, pode ter um problema sério, né? Seríssimo. Prejuízo muito grande, até porque ali o volume não é pequeno. Né? A gente brinca, tudo que são coisas pequenas, mas tudo no agro não tem nada pequeno, é tudo Exato. Grande. Quando vem, é pancadas grandes do negócio. Olha só. Então é isso. Faz aí mais uma vez o convite, né, para quem está te assistindo. Primeiro Corn Experience da FM Consultoria, esse grande evento que vai ser realizado dia 20 de maio.
Fica aqui o meu convite, eu, Fernando Merenda, viemos aqui exclusivamente também convidar você, amigo, produtor, consultor, estudante de agronomia ou que esteja envolvido no agro. Venha para o nosso evento confraternizar com a gente esse momento de network, de informação e de conhecimento em primeira mão para vocês. Olha só, não perca, nós com certeza estaremos lá, porque a gente não perde esses eventos. Dia 20/5. Exatamente. Agora, daqui 2 semanas. Isso, dia 20 de maio, gente, é uma terça-feira, a partir das 8 horas da manhã. Nas redes sociais também vão estar lá certinho, localização. Como ele falou, é muito, muito tranquilo de ir para lá. Cerca de 50 e poucos quilômetros. 54 quilômetros. Coisa, né? Para nós aqui no Mato Grosso é pouca coisa. Então, não perca. Esse grande evento, eu tenho certeza que vai ser muito interessante para quem está envolvido aí no agro. Serão todos muito bem-vindos. E, Merenda, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco e bater um papo bacana. Sempre é um prazer imenso. Aqui. Pode me chamar 10 vezes que a gente vem sempre. E você sabe que chamaremos, né? Obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima, Vê. Gente, então, mais uma vez, trouxe aqui Fernando Merenda, que é da FM Consultoria e Pool de Compras. Ele sempre está muito informado do cenário, enfim, de tudo que acontece no agro. Espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo. E não esqueça, gente, dia 20 de maio, terça-feira, o primeiro Corn Experience, que vai ser realizado aqui na região de Primavera do Leste. Esse evento aí que com certeza vai trazer muita informação para você que é do agro. Espero que tenham gostado aí do nosso bate-papo. E eu volto mais uma vez a fazer o convite para você se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, nos seguir lá no Instagram, no @Momento do Campo, e não esquecer que estamos também no Spotify. E agradecer mais uma vez a nossa parceira, a empresa Agrícola Alvorada, que está presente aí em 18 cidades do estado do Mato Grosso e tem uma equipe completa para atender o produtor rural desde o plantio até a colheita. Gente, vou encerrando o bate-papo de hoje e espero vocês no próximo episódio do podcast Momento do Campo. Até lá!